Gol! Bahia! Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega multidões? É o Bahia. Time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia e os outros. Com o professor Vicente, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Vamos que vamos. Vamos falar sobre uma breve retrospectiva crítica do ano de 2023 para o Bahia. Bem querido, você sabe, deixe seu like, nos ajude a alcançar nossas metas. Voltamos então a fazer algumas análises, já pensando no ano de 2024. O Bahia vem da Série B no ano de 2022, consegue ali a sua classificação no terceiro lugar. E agora, na montagem do time, chega então o City, representado então por Cadu Santoro e por Renato Paiva naquele momento. E são eles que vão montar esse time. E alguns jogadores recebem a dispensa e vão embora. Alguns que vieram da Série B. Ao meu ver, foi o maior erro do Grupo City desmontar o time completo e trazer então jogadores novos que foram nada mais nada menos que apostas, e apostas que na sua maioria não deram certo. Então o Bahia traz um elenco de muita gente jovem, entre eles o Kaique, o Biel e muitos outros novos ainda, saindo então do sub-20, sub-21, e agora para o time profissional. E esse time, a princípio, com um jogo propositivo, jogando Campeonato Baiano, até parecia, no começo, que seria de fato uma grande revelação. Mas o campeonato vai ficando mais cascudo e as dificuldades começam a aparecer. O Bahia então vai para o campeonato do Nordeste e as dificuldades então vão ficando bastante nítidas. Aí então nós temos um 3-0 para o Fortaleza, um 6-0 para o Sport, e o Bahia começa então a sua derrocada. Todo o projeto do Grupo City começa então a ser questionado, porque o Bahia estava sendo um time vexatório. Há uma série de promessas, chegam alguns jogadores em mais uma leva de jogadores jovens. Chegou alguém mais cascudo aí nesse período, chega inclusive o Cauli, que ninguém conhecia, mas o time continua sendo um time limitado e um time sem ter um norte. Daí então nós somos eliminados de forma antecipada do Campeonato do Nordeste. Volta-se a olhar para o Campeonato Baiano. O Bahia se torna campeão do Campeonato Baiano, mas fica muitas dúvidas na cabeça do torcedor. Inclusive, muita dificuldade para enfrentar os times, alguns times baianos que nem série tem, com todo respeito. Daí então, o Bahia começa com a prova de fogo, e a prova de fogo é o Campeonato Brasileiro. E logo se vê, nos primeiros jogos, que o Bahia não tem condição alguma de ir para frente com o elenco que possuía naquele momento. E então, na primeira janela, faz-se algumas modificações, chegam então alguns jogadores, há uma melhoria no elenco, mas longe do elenco estar organizado. Vai então a segunda janela,
mais jogadores chegando, agora jogadores até cascudo, de certo cacife, chegando nessa leva, alguns como o Tassiano, o Vitor Hugo e outros que vêm melhorar, inclusive entre esses campeonatos tivemos também o campeonato da Copa do Brasil, e na Copa do Brasil o Bahia foi de forma crescente e lutando, com muita dificuldade, mas foi barrado diante do Grêmio e poderíamos apagar o nosso sonho, mas o Bahia não foi tão ruim no campeonato da Copa do Brasil quanto foi nos demais campeonatos, com exceção então do campeonato baiano, que o Bahia foi campeão, mas também levantou dúvidas, né? Finalzinho até chega o Camilo Cândido, o Ratão. O time melhora, mas não melhora tanto como deveria. Então começam as cobranças com o Renato Paiva, cobranças e mais cobranças, e chegamos então ao final do primeiro turno e a situação do Bahia muito difícil. Passa-se então o início do segundo turno e a situação ainda continua muito difícil. Então, depois de tanta pressão, Renato Paiva decide deixar o Bahia, que eu acho que foi um favor que ele fez ao Bahia, deixar o Bahia, porque ele não seria demitido pelo Grupo City. E então vem para o Bahia o nosso querido Rogério Ceni. Rogério Ceni chega com uma tarefa muito difícil, com 16 jogos para ganhar a maioria, para se manter na Série A. E essa tarefa, ela começa muito bem, depois de alguns tropeços, o Bahia tem uma sequência de triunfos, 3 triunfos seguidos, depois começa então a tropeçar aqui, tropeçar ali, ganhar alguns jogos de maneira fantástica e perder para times que não se esperava, e chegamos então às cenas épicas finais, em que o Bahia não dependia mais de si mesmo, mas a mística do Bahia e o esforço dos jogadores fizeram com que o Bahia permanecesse na Série A, mas tudo isso não devemos esquecer, graças à boa vontade de um técnico que acreditou, que foi o Rogério Ceni, que acreditou no Bahia, na situação em que ele encontrou, depois então das 2 janelas, sem poder fazer contratações, ele vem e acredita no Bahia e luta e traz bons resultados, que o Rogério Ceni teve apenas 16 jogos e praticamente ganhou metade dos jogos. E ganhou para times considerados importantes do Campeonato Brasileiro e ganhou com sobra, ganhou de goleada para muitos times, como foi o caso do Corinthians e no final contra o Atlético Mineiro. É verdade que recebemos uma ajudinha do Fortaleza, obrigado Fortaleza, mas Rogério Ceni fez a diferença. Rogério Ceni trouxe a mentalidade vencedora e o elenco do Bahia, que aí está, com todas as dificuldades, com todos os tropeços, sem novas contratações, chegou a se manter na Série A. Portanto, agora precisamos pensar em novos caminhos. Então, querido, essa é uma rápida retrospectiva para a gente saber o que foi que a gente realmente passou, os erros que o Grupo City cometeu aqui no seu chamado ano zero e as perspectivas de mudança. No próximo vídeo estaremos falando sobre isso e estaremos falando também sobre especulações de contratações. Forte abraço, bora Bahia, bora Bahia!